Vamos lá, mais uma manhã de revisão. E hoje a nossa revisão será de matemática. Vamos revisar alguns assuntos que nós trabalhamos no terceiro bimestre, tá bom? E que irão estar na prova a partir de segunda-feira. Vou pedir licença de vocês para tirar a máscara, tá ok? E facilitar a nossa comunicação. Vamos lá começar a nossa revisão. O primeiro assunto que nós iremos ver, Sistema Monetário Brasileiro. Lembram da atividade do mercadinho que nós fizemos, que vocês teriam, que ter esse contato um pouco mais próximo com o nosso sistema monetário brasileiro, com o nosso dinheiro, com as cédulas, com as moedas. E vocês ainda lembram qual é o nosso dinheiro, como é que se chama, qual é o nome desse sistema? Nosso dinheiro é o real, lembram do real? E ele é composto por cédulas e moedas. Trouxe aqui duas cédulas para vocês, tá? Relembrarem aí, uma cédula de R$100 e outra cédula de R$50. Então, o que nós devemos atentar, Atentar quando formos fazer os cálculos, ou das compras, ou de algum problema que tiver na atividade, sempre na hora de armar a continha, a operação. Lembra que as contas elas não vão estar armadas e a professora sempre vai solicitar para vocês, arme e efetue. Então, colocar os números um embaixo do outro. É importante lembrar que as vírgulas, devem estar uma embaixo da outra. Sempre também começar de trás para frente, armar conta, ok? Porque dependendo dos valores, por exemplo, aqui eu tenho um valor de R$2, mas se eu tiver o valor de 50 centavos, então eu tenho que atentar muito nesses valores aí. E observar também a posição da vírgula, viu? Prestar muita atenção na posição da vírgula. Então, armar as continhas. E também, verificar se é uma adição, ou se é uma subtração, se eu vou estar comprando, se eu vou estar ganhando, para poder usar adequadamente essas operações, tá? Daqui a pouco nós iremos verificar a adição, subtração e multiplicação e reforçar mais esses conteúdos. Mas no sistema monetário brasileiro, lembrar, dos valores das cédulas, R$2, R$5, R$10, armar as continhas direito e observar a questão dos zeros após a vírgula, posicionamento, e fazer a continha normal, somar se for adição, se for subtração, retirar os valores, tá ok? Agora, a adição. Vamos lá relembrar a adição, Primeira coisa importante, relembrar o sinal da adição. Lembram ainda, a cruzinha, somar, acrescentar, adicionar. Essa é a adição. Só que o que nós iremos ver na nossa revisão aqui e também na avaliação? A adição por meio da decomposição dos números. Vamos lá, colocar os números na sua forma inteira. Lembram de algumas atividades que teve no livro? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês verificar como é que eu vou somar esses números por meio dessa decomposição. Vamos imaginar aqui, que está pedindo lá para somar, os números através da decomposição. E aí eu tenho o número 51 mais 43, Na soma normal, que vamos dizer assim, na soma normal, sem a decomposição, através da classe de ordem, que nós costumamos a fazer, basta apenas colocar o número 43 embaixo do número 51 e somar. Mas quando eu trabalho a decomposição, olha só o modelo aqui que a professora fez para vocês. 51. Então, eu irei botar o número 50 na sua forma inteira. Quando eu falo em 50, qual é o número que vem? O 5 e o 0, tá? Mais 1, irei repetir. 43, 40, eu irei colocar o número 40 na sua forma inteira. Então, eu irei colocar o número 4 e o 0. E o 3, que é a unidade, somente o número 3 eu irei repetir. Então, aqui é só lembrar daquela questão, unidade, dezena. Se eu trabalho unidade, então a representação somente por um número.
No caso aqui, ó, da dezena, eu lembro logo que eu devo usar 2 algarismos, né? No caso, o número 50, eu adicionei o 0. Eu estou trabalhando dezena porque eu tenho 2 algarismos, né? Então, sempre fazer a leitura do número, né? 51, 50, 50, o 5 e o 0, mais uma unidade. Então, eu irei decompor, colocá-lo na sua forma cheia, tá? E irei somar os números normalmente como vocês costumam realizar, tá bom? 1 mais 3, 4, 0 mais 0, 0, 5 mais 4, 90. Eu olhando assim, ó, 90 mais 4, 94. E isso se eu for decompor, né? 90 mais 4, eu decompondo esse número. Se fosse na classe de ordem, sem utilizar a decomposição, já iria chegar ao número 94. Caso aqui, ó, decompondo também eu consigo chegar, né? 90 mais 4, depois resolvendo por sinal, eu consigo chegar ao número 94 também. Então, adição por meio da decomposição é eu colocar o número na sua forma mais cheia, mais inteira, ok? Vai algumas atividades para praticar e para tentar resolver esses exercícios, tá? Subtração. A subtração também vai ser um outro assunto que vai cair na avaliação de vocês. Lembrando, ó, que o sinalzinho da subtração é apenas o tracinho e que a subtração eu devo retirar, né? Eu devo tirar esses valores. Aqui eu trouxe um exemplo, 97 menos 43. Lembrando que os números que eu irei retirar será sempre os números que estão embaixo, tá? 7 menos 3, eu tenho 7 e eu vou tirar 3. Então, eu nunca posso começar 3 menos 7, tá? Eu sempre tenho que começar com o número de cima, né? Colocando a quantidade total que eu tenho de 7 e retirando o número, a quantidade que está embaixo, para eu poder chegar ao valor correto. Até porque se eu for usar 3 menos 7, eu não tenho como tirar 3 de 7, tá? Então, sempre atentar para isso. Os números que estão em cima serão sempre aqueles números que eu irei me basear para poder estar fazendo a retirada após, que são os números de embaixo, tá? Multiplicação. A multiplicação também é um assunto novo, né? Nós fizemos algumas atividades. Vou ler aqui para vocês alguns conceitos. Vamos iniciar logo aqueles exemplos que nós vimos desde o início e daqui a pouco nós vamos partir para uma multiplicação um pouquinho mais trabalhosa, tá bom? Então, a multiplicação nada mais do que é uma adição de quantidades iguais. Lembram que logo no início das atividades, como foi que nós começamos a introduzir a multiplicação para vocês? Aqui eu tenho 2 exemplos. 2 vezes 4. Ah, professora, eu ainda não sei a tabuada de 2. Como é que nós vamos transformar? Esse número 2, o número que vem na frente, será sempre aquele número que eu irei repetir. E a quantidade de vezes que eu irei repetir esse número, ó, será o que vem atrás me indicando. Ou seja, 2 vezes 4, eu irei repetir o número 2 4 vezes, isso transformando para adição. 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou seja, eu repeti o número 2 4 vezes. Se eu for somar, eu vou chegar ao mesmo valor da multiplicação. 2 vezes 4 é 8, 2 mais 2 mais 2 mais 2, 4 vezes, também é 8. Então, se de repente pintar uma dúvida na hora da prova, 2 vezes 5 é só transformar essa multiplicação para a adição. O número da frente é aquele número que você vai repetir e a quantidade de vezes é o número que vem atrás, tá? Mais um exemplo aqui na casa de 3, tá? 3 vezes 2, 6. Repetiu 3, quantas vezes? 2 vezes. 3 mais 3 é igual a 6, logo 3 vezes 2 é igual a 6. Lembrando, pintou a dúvida na hora da prova, transforma essa multiplicação para uma adição, tá bom? Eu vou colocar mais alguns exemplos para vocês aqui, tá? Dessas continhas que nós estamos realizando durante esse bimestre, para vocês verem na prática, na melhor, tá? Como é que a gente consegue resolver essa atividade. Antes de resolvermos, tá, essa continha, relembrando, todo número multiplicado por 0 será sempre 0, não me esqueçam.
2 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 7 vezes 0, 0. Todo número multiplicado por 0 será sempre 0. E todo número multiplicado por 1, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 1, 2 ou 6. Todo número multiplicado por 1 sempre será o número maior. Então, eu nunca vou colocar, por exemplo, 3 vezes 1, 1. Não. 3 vezes 1, 3. Entre 3 e 1, qual é o número maior? O número 3. Logo, 3 vezes 1, 3. A mesma coisa se eu for repetir, se eu for multiplicar o 1 com qualquer outro número, sempre será o número maior, ok? Vamos tentar resolver aqui, ó, essa conta, tá? De multiplicação de 2, para você reforçar alguns exemplos, assim, quando vem, tem 2 algarismos, professora, e agora como é que eu faço? 2 vezes 5. Tentem pensar aí, 2 vezes 5 é, quanto é que é? 10. Eu posso colocar o número 10 inteiro? Não, eu não posso colocar o número 10 inteiro, tá bom? Olha só, lembrando, o último número, o último algarismo aqui, ó, é o 0. Então, o 0 permanece, tá bom? E o número 1 sobe para o próximo número. Se eu estava multiplicando 2 vezes 5, o número 1, ó, vai para cima do 1, para cima do 6, tá? E eu não posso esquecer que tem esse número 1 aqui em cima do 6. 2 vezes 5, 10, subiu 1. 2 vezes 6, pensem aí, 2 vezes 6, 12, eu posso colocar o 12 inteiro? Não posso colocar os 2 algarismos aqui. O último número é o 2, né? Ele fica e o 1 sobe, porém, tenho que lembrar que tem um número aqui em cima do 6 e esse número eu devo somar. 2 vezes 6, 12. 12 mais 1, 13. Não posso colocar o 13 inteiro, né? Eu coloco o número 3 e o número 1 sobe. Sempre prestando atenção para esses números que irão subir, tá, gente? Porque vocês precisarão somar com ele. 2 vezes 2, fácil essa, né? Pensando, responderam. 2 vezes 2, 4. Porém, eu tenho um número aqui, ó, 1 aqui em cima. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Nunca esquecer de somar com os números que estão subindo, tá bom? Porque também vocês precisarão contar com esses números. Caso ainda possa surgir alguma dúvida na hora da prova, ó, 2 vezes 5, professora, deu branco, eu não sei. Como é que vocês podem fazer para saber o resultado de 2 vezes 5? É só transformar a multiplicação numa adição. Ou seja, somar o número 2, 5 vezes. Lembrando também, a casa de 2, eu sempre irei contar de 2 em 2. E a casa de 3, de 3 em 3. Ok? Estudem a tabuada de 2 e de 3. Também vocês podem, para tentar resolver as contas, né, colocar a tabuada toda na casa de 2 e de 3, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, e depois só ir contando de 2 em 2, que vocês vão chegar ao resultado correto, tá ok? Muita atenção quando for praticar os exercícios e na hora da prova também. Eu estarei enviando daqui a pouquinho no grupo, tá? Algumas continhas para praticar. Realizem os exercícios com atenção, tentem resolver sozinhos e qualquer dúvida vocês podem me acionar pelo WhatsApp, viu? Eu espero vocês amanhã na nossa revisão de ciências. Até amanhã!